Olá, bom dia a todos. Sou Leonardo Neumann, sou fisioterapeuta. Agradeço o convite da Sografia para conversarmos um pouco sobre reanimação cardiopulmonar, principalmente no contexto da Covid-19 e algumas particularidades desse evento crítico que acontece nas UTIs e até mesmo fora delas. E nos próximos 20 minutos a gente vai conversar um pouco a respeito desse tema tão relevante. Bom, a parada cardiorrespiratória é definida como perda abrupta da função cardíaca pela American Heart Association. É uma definição bem simples. E se há perda da função cardíaca, há incapacidade de fornecer o fluxo sanguíneo aos órgãos vitais, como pulmões, cérebro, e assim o indivíduo está tecnicamente morto. Fazendo um apanhado histórico, um breve apanhado histórico, os primeiros relatos de ressuscitação cardiopulmonar datam dos anos 1500, quando Vesalius descreveu que deu vida novamente a um animal simplesmente pelo fato de fornecer ar através da traqueia dele. Então, é algo que até se confunde com a história da ventilação mecânica, porque também é um dos primeiros relatos de ventilação mecânica, se não o primeiro relato. E muitos anos se passaram, até que nós tivéssemos os nossos primeiros guidelines de ressuscitação cardiopulmonar. Na American Heart Association, o primeiro guideline foi no ano 2000, ou seja, bem recentemente, quase 500 anos depois do relato do Vesalius, e a cada 5 anos esses guidelines são atualizados. Uma regra que é muito conhecida, né, nos guidelines de ressuscitação cardiopulmonar ou reanimação cardiopulmonar é a regra do ABC, que seria de Airway, Breathing and Compression, que seria via aérea, ventilação e compressões torácicas. Porém, numa dessas atualizações de guideline, no ano de 2010, os especialistas estabeleceram que, na verdade, a ordem seria CAB, ou seja, as compressões deveriam preceder a ventilação. As compressões são mais importantes do que a ventilação e devem ser minimizadas ao máximo, tanto no ambiente intra quanto extra-hospitalar, em qualquer situação em que o paciente sofra uma parada cardiorrespiratória, portanto. É óbvio a relevância do tema. Paradas cardiorrespiratórias acontecem o tempo todo. Esses são dados de até 2017 nos Estados Unidos, onde cerca de 209 mil paradas cardiorrespiratórias acontecem ao ano dentro dos hospitais, fora as que acontecem na rua ou, enfim, em qualquer outra instituição que não hospital. E a mortalidade chega a 90% nos pacientes que sofrem parada cardiorrespiratória, ou seja, é um evento extremamente crítico. E não é absurdo imaginar que em 2020 esses números tenderão a subir devido à pandemia da Covid-19. E isso passa muito pela logística, pela incapacidade logística de hospitais de lidar com a pandemia, até a inexperiência do manejo de algo novo, falta de profissionais, e chega até mesmo a administração de medicamentos que podem induzir arritmias e, enfim, na tentativa de tratamento dessa nova doença, novos eventos cardiovasculares, como parada cardiorrespiratória, podem ocorrer e engordar essa estatística triste de número de paradas cardiorrespiratórias anuais. Esses são dados da Itália, do início da pandemia. 40 dias após o início da pandemia na Itália, dados de 4 províncias mostraram um aumento de quase 80% nos eventos de parada cardiorrespiratória fora de hospitais. É um número bastante importante e que corrobora o que foi dito nos slides anteriores, de que a tendência é que esses números cresçam nos países que passarem por essa pandemia. Bom, dito isso, o que nós sabemos sobre a Covid-19 até agora é que trata-se de uma doença altamente contagiosa e que procedimentos geradores de aerossol são também responsáveis por disseminar a doença. Dentre os procedimentos que podem gerar aerossol está a reanimação cardiopulmonar, dentre os inúmeros procedimentos. E o que levantou uma dúvida: como vamos fazer para não contaminar as pessoas durante a reanimação cardiopulmonar?
para fazer como sempre fizemos, o que mudou? O que nós devemos fazer de diferente? Alguns procedimentos listados simplesmente foram abolidos ou minimizados, como é o caso da ventilação não invasiva. Muitas vezes foi dito que não se deveria fazer ventilação não invasiva, no intuito de minimizar a dispersão do vírus, mas para a reanimação cardiopulmonar, isso é extremamente complexo, porque como fazemos para não reanimar um paciente? Não fazemos. É necessário. É algo que não pode ser suprimido do atendimento do paciente. Então, antes de mais nada, antes de pensar em manobra de ressuscitação, valem as regras que nós recebemos em voos quando vamos viajar. Protejam-se primeiro antes de ajudar quem estiver ao seu lado. Isso vale também para o cuidado ao paciente. O profissional de saúde deve estar devidamente paramentado, protegido, e isso até está descrito num algoritmo publicado pela American Heart Association no mês de abril, 2 meses atrás, mostrando que o primeiro item do fluxograma é a devida paramentação, é o equipamento de proteção individual devidamente colocado no profissional que for fornecer a assistência durante parada cardiorrespiratória. Por isso, a paramentação para qualquer profissional que participe da PCR em pacientes com suspeita ou confirmados com Covid-19 inclui itens como óculos de proteção, touca, capote, face shield N95, propé, capote, enfim. Antes de se preocupar como fazer a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, é necessário ter em mente como se proteger durante a manobra. Lembrando que o fisioterapeuta é profissional integrante do time de resposta rápida e deverá ser acionado cada vez mais durante a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, principalmente no manejo da ventilação. E agora, durante a pandemia de Covid-19, esses eventos têm se tornado cada vez mais frequentes, portanto, o fisioterapeuta cada vez mais acionado também. É possível que esses pacientes não estejam entubados durante a parada cardiorrespiratória, embora seja menos frequente. Eles podem estar recebendo apenas suporte de oxigênio por cateter nasal, máscara reservatória. E aí, como nós fazemos para fornecer a ventilação durante a manobra de ressuscitação cardiopulmonar? Nós devemos minimizar ao máximo a dispersão de aerossóis, isso é sabido. Porém, não devemos desassistir o paciente. Se não for possível proceder com intubação orotraqueal imediatamente, que é o recomendado, se por algum motivo isso não puder ser realizado, é permitido a utilização de dispositivo manual de ventilação, desde que um filtro viral esteja posicionado e minimizando a dispersão de aerossol no ambiente e a contaminação dos profissionais envolvidos na assistência desse paciente. Bom, apesar da minoria das evidências serem, segundo o último consenso de 2015, de nível de evidência A, com apenas 1% delas, e poucas também de classe 1, ou seja, que é recomendado, não aconselhável ou sugerido, há orientações para a realização de manobra de ressuscitação cardiopulmonar. E essas recomendações devem ser seguidas. Uma vez iniciada a ressuscitação cardiopulmonar, a priorização das compressões deve ser respeitada, como nós dissemos pela alteração de 2010 do guideline com a alteração de ABC para CAB. Essas compressões devem ser fornecidas a uma frequência de 100 a 120 por minuto, além de ventilações a cada 6 segundos, ou seja, uma frequência respiratória de 10 incursões por minuto. Isso quando o paciente possui via aérea avançada. Além disso, a profundidade das compressões deve ser respeitada, deprimindo o tórax por pelo menos 5 centímetros, que é difícil de controlar manualmente, eu reconheço, bem como estabelecer ciclo de 2 minutos entre cada profissional que estiver comprimindo o tórax do paciente, pois é uma manobra extremamente cansativa, quem já participou sabe bem, e limitando a interrupção entre esses revezamentos em, no máximo, 10 segundos.
Bom, para compressões, nós temos várias dicas de como manter o ritmo entre 100 a 120, que é o recomendado. Tem músicas que os profissionais cantarolam mentalmente para manter a frequência adequada, mas para ventilação, isso não é tão divulgado. A tendência dos profissionais comumente é hiperventilar esses pacientes durante manobra de ressuscitação cardiopulmonar, o que não é aconselhado por nenhum dos guidelines publicados até o presente momento. Bom, mas então qual é a solução para que isso seja cumprido, já que os seres humanos comumente falham em cumprir essas regras? Automação de processos. Automação de processos, sempre que possível, se a UTI comportar, deve ser realizada. Aqui nós temos exemplos de dispositivos que comprimem automaticamente o tórax, ou seja, não precisa revisar dois profissionais pelo menos, não há o risco das compressões serem feitas com pouca profundidade, com menos frequência do que o desejável. Portanto, é ótimo que isso seja implementado durante a reanimação cardiopulmonar, porém, não é a realidade das UTIs brasileiras, pelo menos da maioria delas, e é de difícil implementação, né, até pelo alto custo desses equipamentos, enfim. Bom, mas e para ventilação? Para ventilação, nós temos dispositivos disponíveis nas UTIs, são os ventiladores mecânicos, embora comumente eles sejam negligenciados durante a reanimação cardiopulmonar. Muitas vezes, o paciente que já está em ventilação mecânica é retirado dela para receber ventilação manual, o que não parece ser uma boa ideia. Bom, então, por que nós utilizamos um dispositivo manual se nós temos uma máquina para fazer esse trabalho para a gente? Seguindo o raciocínio de limitar o número de pessoas dentro do leito, que é uma recomendação formal durante a pandemia, Covid-19, os ventiladores mecânicos podem ser utilizados durante a reanimação cardiopulmonar. E agora, na verdade, devem ser utilizados para minimizar a dispersão de aerossol também. Muitos estudos já tinham sido publicados sugerindo isso, mas me parece que nunca foi dada muita atenção para esse tema, até porque não há uma indicação tão formal nos guidelines sobre que modo ventilatório usar, quando deixar em ventilação mecânica, quando retirar, sempre alguma recomendação muito, muito vaga. As recomendações são do tipo: pode usar um ventilador automático de transporte durante parada. Ok, em que modo? Seja mais específico, é difícil. Bom, seguindo essa linha de raciocínio, o nosso grupo publicou agora no ano de 2020, ainda como pré-print, ainda está em processo de submissão no medRxiv, uma avaliação de modos ventilatórios em modelo físico, em manequim, durante a parada cardiorrespiratória. Bom, e foram ajustados todos os parâmetros conforme as recomendações dos guidelines, como tempo respiratório de 1 segundo, frequência respiratória de 10 incursões por minuto, FO2 a 100%, embora isso não faça diferença para o manequim, mas para fim ilustrativo do que deve ser feito durante a manobra na vida real. Ajustamos um volume corrente de 600 ml, alguns documentos recomendam esse volume corrente durante a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, embora alguns outros recomendem uma ventilação mais conservadora, de 6 ml por quilo de peso predito. Nós ajustamos a PIP em zero, ou seja, ZIP, no intuito de simular uma situação em que nós não aumentamos a pressão intratorácica e, portanto, não reduzimos o retorno venoso desse paciente, o que prejudicaria o retorno à circulação espontânea desse tipo de paciente. Embora alguns documentos, algumas recomendações de associações digam
que pode ser ajustado uma PIP de 5 centímetros d'água. É bem verdade que isso depende da função cardíaca do paciente, mas no momento de emergência, às vezes nós não temos tempo de avaliar esse tipo de dado, então nós utilizamos ZIP. Bom, além disso, a fim de prevenir disparos oriundos das compressões mecânicas sobre o tórax, nós sugerimos ajustar o trigger no mais difícil possível, ou até mesmo desativá-lo. Alguns ventiladores mecânicos fornecem essa opção de desativação do trigger, e a fim de minimizar autodisparos, nada oriundo da ventilação do paciente, e garantir que a frequência de 10 incursões por minuto fosse respeitada. O que nós encontramos foi que, durante as compressões, por mais forte que fossem, o trigger, obviamente, não foi deflagrado e a frequência respiratória foi respeitada, conforme os guidelines. O que nós encontramos, além das frequências respiratórias fixas, o que já é uma grande vantagem sobre a ventilação manual, quando o indivíduo frequentemente hiperventila o paciente durante a reanimação cardiopulmonar, foi que, de forma esperada, em modo volume controlado, a ventilação minuto, o volume minuto e o volume corrente foram fornecidos conforme o desejado pelo profissional de saúde, de forma recíproca. Nos modos como PCV e PRVC, o volume corrente ficou um pouco abaixo, e a ventilação minuto também, obviamente, do alvo, porém não tão distante do alvo que nós desejávamos. Em modo VCV, obviamente, a pressão de pico ficou bem mais alta, acima de 40 centímetros d'água, enquanto que em modo PCV e PRVC essas pressões ficaram abaixo dos 40 centímetros d'água durante as compressões torácicas, fornecendo uma segurança maior nesse aspecto, porém uma ventilação minuto menor comparada a modo volume controlado. E baseado nas recomendações das entidades oficiais e nos estudos apresentados, nós sugerimos algumas sugestões de ajuste ventilatório no contexto da Covid-19, ou até mesmo em qualquer outra situação. Por que não utilizar, assim que tudo isso acabar, ou até mesmo porque não utilizamos isso antes da pandemia, sugerimos que o modo ventilatório fosse inicialmente VCV, o modo volume controlado, a fim de fornecer uma ventilação minuto adequada durante o procedimento, embora modos como PCV ou PRVC não estejam contraindicados durante a reanimação cardiopulmonar. Caso seja verificada uma pressão de pico muito alta, enfim, níveis proibitivos de pressão de pico, é permitida a alteração de modo ventilatório durante a reanimação cardiopulmonar. Embora, durante a ventilação manual, vale lembrar, como durante a bolsa, a válvula máscara, enfim, para não dizer o nome comercial do dispositivo, pressões de pico altas também são atingidas. Porém, a diferença é que nós não vemos. É um dispositivo manual, não tem tela, não tem alarme, e vale aquela máxima de que o que os olhos não veem, o coração não sente. Na verdade, o coração sente, nesse caso, né? Então, o volume corrente deve ser fornecido, deve ser ajustado como suficiente para fornecer um volume minuto adequado. Não temos uma recomendação com um nível de evidência forte sobre qual o volume corrente para cada indivíduo durante a reanimação cardiopulmonar. Uma boa ideia parece ser fornecer os 6 ml por quilo de peso predito, o que individualiza o volume corrente para cada tipo de paciente, e não um valor fixo para qualquer paciente. A frequência respiratória é essa sim, é bem definida em guidelines, seria de 10 incursões por minuto. A PIP nós sugerimos como 0 centímetros d'água, inicialmente. Tempo respiratório de 1 segundo. E se for em modo VCV, ajusta o fluxo para ajustar o tempo inspiratório, a relação IZ/EIS, enfim. Óbvio, em modo PCV e em modo PRVC, nós não ajustamos o fluxo. A sensibilidade é a mais difícil possível, como nós já discutimos. Não escrevemos um valor de sensibilidade, porque os modelos de ventilador diferem. Uns têm trigger a fluxo, outros a pressão, outros têm os dois, outros
triggers percentuais, uns rodando o botão para cima fica fácil, em outros fica difícil, então é o mais difícil possível. E os alarmes devem ser ajustados para que a pressão de pico não limite qualquer ventilação, dependendo do modo que você tiver elegido para reanimação cardiopulmonar, e nós ajustamos normalmente o alarme de pressão em 60 centímetros d'água. Nessa foto até está em 100 centímetros d'água, que seria o equivalente a utilizar o dispositivo de ventilação manual com aquela válvula pop-off aberta. Bom, e aí nós temos situações especiais de reanimação cardiopulmonar. E se o indivíduo estiver em posição prona? Frequentemente, durante a Covid-19, esses indivíduos estão pronados. O que eu faço? Eu desviro o paciente, eu supino o paciente? Bom, a American Heart Association diz que quando o paciente não pode ser posicionado em posição supino, a reanimação pode ser realizada mesmo em posição prona. Há recomendações diferentes para caso o indivíduo possua via aérea artificial ou não. Caso o indivíduo não possua via aérea artificial, ou seja, esteja em cateter nasal ou máscara reservatória, é recomendado que o paciente seja colocado em posição supino para aí sim iniciarem as compressões. Porém, com o paciente com tubo orotraqueal, por exemplo, o risco é muito grande de mudança de posição, não é tão rápido, essa alteração de posição. Então, a manobra deve ser iniciada mesmo em posição prona, com as mãos acima de T7 e T10, dos corpos vertebrais de T7 e T10, e com as demais regras de reanimação cardiopulmonar, profundidade, etc., cumpridas como em posição supina. Por fim, pouca ou nenhuma coisa mudou em PCR. O que foi enfatizado é a necessidade de proteção durante a manobra, o que sempre foi necessário, porém agora está mais exacerbado. Outra mensagem que é bom fixar na mente de quem for participar de uma reanimação cardiopulmonar é que os humanos erram. É inerente à condição humana o erro. Então, frequentemente nós vamos fornecer ventilação acima do necessário ou abaixo, as compressões também em frequência acima ou abaixo, e a automação de processos não é nenhuma vergonha, não é sinal de preguiça, é só um sinal de que você quer fornecer o melhor para o paciente e seguir as recomendações de que menos pessoas devem estar no leito, menos pessoas possíveis devem estar no leito, minimizando o risco de contaminação cruzada e liberando profissionais para outras tarefas durante a reanimação cardiopulmonar. O que não falta é tarefa durante a reanimação cardiopulmonar. Eu agradeço a todos pela atenção em pleno sábado e ao convite da Sobrafia por participar desse evento com grandes nomes e poder conversar um pouco com vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição para demais esclarecimentos. Um abraço. Tchau, tchau.